Bom, bem-vindo a todos do canal Exatas em Exercícios. Esse é o nosso curso de circuitos elétricos, onde hoje vamos ter a primeira aula que fala sobre lei de Ohm. A lei de Ohm é dada por essa expressão aqui. Essa expressão diz o quê? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, onde o quê? Se U é a tensão, né? Esse R é a nossa resistência, e esse I é a nossa corrente. Beleza? Temos aqui, ó. Esse é o exercício do livro sático, né? O problema prático 2.1 da quinta edição. E diz o seguinte: quanta corrente é absorvida por uma torradeira com resistência de 15 ohms a 110 volts? Logo, a gente pode fazer aqui um circuitozinho, só para exemplificar, né? A gente pode colocar aqui uma fonte de tensão. A gente pode colocar aqui uma resistência. E aqui a gente pode fechar o circuito, né? Onde essa fonte de tensão é de 110 volts e essa resistência é de 15 ohms. Fazendo a aplicação da lei de Ohm, a gente tem o quê? Que a tensão é igual a resistência vezes a corrente, né? Como nós queremos a corrente, a gente vai ter que a corrente é igual a tensão dividido por resistência. Logo, a corrente vai ser 110 volts dividido por 15 ohms. Fazendo essa divisão aqui, ó, a gente tem o que aqui? 110 dividido por 15 é igual a 7,3333. Então, I vai ser igual a 7,333 ampere, que é a unidade de corrente. Então, tá. Esse segundo exercício aqui também é do sádico, né? O problema 2.4 da quinta edição diz o seguinte: calcule a corrente I na figura 2.68, essa figura aqui, quando a chave se encontra na posição 1. Ou seja, quando a chave está na posição 1, eu vou querer a corrente nessa malha do circuito, né? E a letra B diz o quê? Calcule a corrente quando a chave estiver na posição 2. Ou seja, quando a chave estiver na posição 2, eu vou calcular a corrente nessa malha do circuito aqui. Logo, eu vou ter aqui dois casos, né? Eu vou ter caso 1 e vou ter o caso 2. A gente já sabe o quê? Que a corrente é igual a tensão sobre a resistência. Só que no caso 1, como a gente olha para essa malha aqui, a gente vai ter o quê? 40 dividido por 100, né? Isso daqui dá 0,4. Isso aqui é 0,4 amperes. Beleza? No caso 2, a gente fecha essa chave e a gente olha para essa malha aqui. Então, a gente ignora esse resistor de 100 ohms, assim como a gente fez anteriormente, ignorando esse, e a gente calcula nessa malha. Então, a gente sabe o quê? Que a corrente também vai ser igual à tensão sobre a resistência, onde nossa corrente vai ser igual a, também vai ser 40 volts, dividido por 250 ohms, né? Logo, nossa corrente vai ser de 0,16 ampere. Eu vou colocar diferente, dessa vez eu vou colocar 160 miliampere, que é a mesma coisa. 160 miliampere é a mesma coisa. Vou colocar aqui ou é a mesma coisa de 0,16 ampere, né? Nesse próximo aqui, já é de um livro diferente, né, do Boylestad, é o capítulo 4, problema 11 da 12ª edição. Diz o quê? Diz que a corrente de entrada de um transistor é de 20 microampere. Lembrando que quando a gente diz 20 microampere, é a mesma coisa, né? 20 microampere é igual a 20 vezes 10 a menos 6 amperes, se a tensão aplicada na entrada for 24 milivolts, ou seja, 24 milivolts é a mesma coisa de 24 vezes 10 a menos 3 volts, né?
determina a resistência de entrada do transistor. Eu tenho uma corrente, eu tenho uma tensão e eu vou querer uma resistência. Logo, a gente tem o quê? Que U é igual a R vezes I. Como eu quero a resistência, eu vou isolar a resistência. R vai ser igual a tensão sobre corrente. Então, R vai ser igual a 24 vezes 10 a menos 3 dividido 20 vezes 10 a menos 6. Então, R vai ser igual a 10 a menos 3 eu posso eliminá-lo. E aqui, ó, ele vai virar um 10 a menos 3 que sobe 10 à terceira, né? Então, ele sobe 10 à terceira. Então, eu vou ter um 10 à terceira, multiplicando aqui, aí 24 dividido por 20, dá 1,2. Então, dá 1, então, dá 1,2 vezes 10 à terceira, né? Que ohms, que é a mesma coisa. Isso daqui, ó, é a mesma coisa de 1,2 quilo-ohms, né? Porque esse K significa uma multiplicação de 10 à terceira, né? Beleza. Esse outro exercício diz o seguinte, é o exercício 17 do capítulo 4 do Boylestad. Diz: trace as características de corrente e tensão de um resistor de 1 ohm, 100 ohms e 1000 ohms no mesmo gráfico. Usa um eixo horizontal de 0 a 100 volts e um eixo vertical de 0 a 100 amperes. Então, que no caso, um eixo vertical e um eixo horizontal. Vou marcar aqui com 100. E isso daqui é a corrente em amperes, né? Já o eixo horizontal vai de 0 a 100 volts. E isso daqui é o eixo das tensões, né? Tensão em volts. Beleza, aqui vai ser o 0, aqui vai ser o 100, ok. Ele quer saber um resistor de 1, 100 e 1000. Então, vamos primeiro para o resistor de 1. A gente já sabe o quê? Que se a gente não tiver corrente, a tensão é zero, né? Em todos os casos, né? Se a corrente for zero, zero. Então, sempre nosso primeiro ponto central vai ser esse daqui, o zero. E o outro ponto, vamos usar o próprio 100, né? É 100 volts no resistor de 1 ohm. Então, no resistor de 1 ohm, a gente vai ter o quê? 100, que é igual a 1 vezes I. Então, o I vai ser igual a 100, né? Nesse caso, I é igual a 100. Beleza, vamos traçar aqui. Para o resistor de 2 ohms, a gente vai ter o quê? Que de 2 não. Aqui, para o resistor de 100 ohms, vamos ter o quê? Que 100 volts é igual a 100 vezes I. Logo, nosso I aqui vai ser igual a 1, né? Vamos botar esse 1 bem aqui, ó. Vamos marcar aqui. Pronto. Já para o resistor de 1000 ohms, a gente vai ter o quê? Que 100 volts vai ser igual a 1000 ohms vezes uma corrente. Então, vai cortar aqui, né? Então, nossa corrente aqui vai ser igual a 0,1 ampere, bem mais baixa. Então, se o 1 tá aqui, eu acho que o 0,1 vou deixar aqui. Vou nem fazer coisa, então vou fazer. Ok. Traçando as retas pertinentes, né? A gente vai ter essa primeira reta aqui. Segunda reta aqui. E a gente vai ter a terceira e última reta, que é essa aqui. Vai ficar até um pouco mal feito, mas beleza. Mas com isso a gente já consegue perceber o quê? Que para uma mesma tensão, né? Tomando uma referência com a mesma tensão, a gente vai ter que, quanto maior a resistência, menor é a nossa corrente. Ou seja, aqui a gente tem uma resistência de 1, uma corrente de 100. A gente tem uma resistência de 100, corrente de 1. A gente tem uma resistência de 1000, corrente de 0,1. Bom, e a gente pode entender isso até utilizando uma fórmula, né? Porque a gente sabe o quê? Que a corrente é igual a tensão sobre a resistência, né? Logo, quanto
maior esse valor do denominador da resistência, menor vai ser nossa corrente. E o contrário também é verdade. Se eu tenho uma corrente igual a tensão sobre a resistência e eu diminuir esse valor da resistência, eu vou ter um alto valor de corrente. E é a partir disso que a gente já pode começar a entender o princípio do curto-circuito, né? Porque o que é o curto-circuito? É uma resistência zero entre um terminal positivo e um terminal negativo. Por exemplo, é isso daqui, ó. Vou fazer aqui pequenininho. Eu tenho uma tensão direto no fio. Essa resistência aqui é próxima de zero. Então, ó, só para a gente fazer um exemplo numérico, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma tensão de 110 volts com uma resistência de 0,0001, né? A gente vai ter fazendo essa divisão aqui, 110 dividido 0,0001, a gente vai ter 1.100.000 amperes. Isso é tão alta essa corrente, que eu posso dizer que essa corrente vai para o infinito, né? E torra o circuito, torra qualquer circuito elétrico, né? Bom, basicamente é isso. Agradeço a todos e tchau.